Sextou. Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu vou trazer para vocês uma história que, na verdade, é sobre, um sanatório. E vocês sabem que eu gosto de falar bastante sobre sanatórios. Já falei muito no passado. Um dos vídeos que eu mais me orgulho de ter feito foi aquele vídeo duplo. Inclusive foi postado duplo porque foi postado em duas partes, que foi do Hospital de Barbacena e também da história da Nellie Bly, que é a jornalista que ficou 10 dias em um hospício para poder mostrar como eram as condições. Inclusive tem o livro e eu tive uma participaçãozinha ali quando esse livro foi feito. Então eu gosto muito de falar desses assuntos, independente se tem algum tipo de assombração ou não, sabendo que quando nós trazemos uma história aqui para o canal, mesmo sendo ela sobrenatural, na sexta-feira e tudo mais, a ideia é que a gente se divirta com a história, tá? Algumas pessoas vão sentir um pouquinho de medo, mas essa nunca é a intenção. É sempre contar a história e aí cada um coloca ali o que acredita, o que não acredita, mas nunca é com o intuito de afirmar absolutamente nada. Vocês sabem qual é o lema dos Cestas Assustadoras? Independente se é verdade ou não, o importante é que a história seja boa. Porque esse hospital, entre muitas, mas muitas aspas aí, ele é considerado um hospital, inclusive com fama pelas pessoas que passaram por ele. Como foi o caso da Jane Tofan, como foi o caso de um suposto exame, tá? Ela não ficou neste hospital psiquiátrico, mas ela teve ali um exame ali feito por um médico desse hospital, que é a Lizzie Borden. E vocês sabem que eu gosto muito da história da Lizzie Borden. Acho que deve ter uns 2 vídeos da Lizzie Borden, deve ter acho que uns 2 vídeos da Nellie Bly. Também teve um outro homem, que é o Anthony Santos, só que eles ficavam presos ali basicamente em um hospital psiquiátrico. E aí a gente vai entender tudo o que acontecia dentro desse hospital psiquiátrico e entender por que de repente ele ficou com essa fama, essa fama tão ruim que hoje a gente consegue encontrar em vários portais e tal. E claro que a parte das assombrações, elas ficam aí no imaginário das pessoas, são as histórias que são contadas e que podem ser verdade ou não. Então hoje a gente vai conhecer o Hospital Taunton State, em Massachusetts. Eu vou tentar passar o máximo de informações possíveis para vocês, então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifique tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial. Por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Até pela quantidade de sanatórios que já foram trazidos aqui para o canal no Cestas Assustadoras, a gente sabe como esses lugares eles eram conhecidos. Normalmente eles eram conhecidos como asilos, aí colocavam lá asilos para isso, asilos para aquilo. Isso também se deve muito à forma com que as pessoas lidavam nessas épocas com as pessoas que tinham qualquer tipo de problema considerado um pouquinho fora da casinha. Isso desde uma TPM, sim, gente, desde uma TPM, tá? Uma TPM muito forte, quando a mulher ficava muito nervosa, e aí é batata, vamos levar no psiquiatra, o psiquiatra conversava com o marido e dependendo você ganhava ali um cantinho dentro de um hospital psiquiátrico da época. E aí o que acontece? Dentro desses lugares também se colocavam pessoas indesejadas das mais diversas formas. Pessoas que nasciam com alguma característica diferente, ou nasciam com algum defeito físico, ou que nasciam até mesmo com um TDAH, que era alguma dificuldade ali que demonstrava sobre o aprendizado. Não se tinha nem noção de que essas condições existiam, então essas pessoas elas também iam para esses hospitais. Acontecia também com pessoas que tinham Alzheimer, acontecia com mulheres com depressão ali pós-parto, então tinha de tudo ali. Na verdade, acredito que na população ali de dentro de um hospital psiquiátrico, você pode colocar que de repente 5% dessas pessoas precisariam de algum cuidado psiquiátrico, e mesmo assim não seriam os cuidados psiquiátricos que eram oferecidos
no ano de 1854, antes disso ou um pouco depois dessa data também. Que a coisa é abrangente, vocês sabem que eu falo muito sobre a questão dos quartos dos esquecidos, que era justamente para locais onde não tinha o que se fazer com essas pessoas. Muitas vezes parece cruel, e realmente é, mas nós estamos com uma visão agora desses tempos, mas naquele tempo isso não era considerado uma coisa cruel. Na verdade, era considerado como se fosse uma misericórdia do esquecimento. Então, quando você nascia, de repente, com alguma característica que não era desejada na sociedade, você podia ser alvo de diversas coisas, diversas maldades, e muitos pais, muitos familiares acabavam achando, sim, que colocar ali o seu parente, a pessoa que você gosta, para de repente parar alguma coisa que ela tivesse, ou como, por exemplo, crises epiléticas, ou qualquer outra, né, qualquer outro sintoma de uma doença mental, fazer uma lobotomia poderia dar a possibilidade de continuar com essa pessoa dentro de casa. Já contamos algumas vezes situações que isso aconteceu, como foi no caso da Eva Peron, que nós falamos um pouco sobre isso há bastante tempo atrás, né, incluindo ali outras figuras ilustres. Não vou dar spoiler do vídeo, todos esses vídeos que eu tô falando para vocês estão aqui no canal, estão no Ciências Assustadoras, e eu vou colocar também no comentário fixado. No caso, né, no caso da Eva Peron, não é exatamente por esse motivo, e é também uma especulação, não se sabe se foi realmente isso. No caso dela, foi para que ela não sentisse dor devido ali a uma doença que ela poderia ter. Isso ainda é uma coisa que não se sabe muito bem, mas é o que é contado aí nos livros dela e também nas coisas biográficas referentes à vida dela. E entre várias figuras ali também se destacam médicos, se destacam hospitais, se destacam pessoas que usavam pseudociências assim bem complicadas, como era o caso da frenologia. Para quem não sabe, a frenologia é uma ciência, era considerada uma ciência, mas é uma pseudociência que, por incrível que pareça, é usada até os dias de hoje. Fizemos o caso ali da Jessica Wonson no Quartas Séries, que eu trouxe a série para vocês, onde um homem usou frenologia, né? E também foi usado em diversos momentos, que é a prática de você tentar ali pegar uma pessoa e aí de repente você já tem um modelo ali de crânio, e aí você faz uma comparação entre um crânio e outro, e aí você pode de repente chegar à conclusão se essa pessoa tem ou não uma doença, se essa pessoa tem ou não a capacidade de ser de repente até mesmo um assassino, entre outras coisas, tá? A frenologia, ela era usada inclusive em tribunais, e pelo que a gente viu na Indonésia é usada até os dias de hoje. E essa nem era aí a pior terapia que era colocada. Então tinha assim, né, as terapias de eletrochoque, tinha também a hidroterapia, onde as pessoas normalmente eram colocadas em água gelada e colocadas ali por um tempo, entre outras coisas que nós estamos acostumados a ver em filmes, né, normalmente filmes de terror, e essas coisas aconteciam com essas pessoas também. Então, eu, quando comecei a fazer a pesquisa, né, desse hospital de Taunton, eu comecei a perceber uma coisa: nós tínhamos alguma ligação parecida ali, alguma ligação muito, muito sutil com a Liz Borden. Também tinha uma história que daria para adaptar em relação a Nellie Bly, porque a Nellie Bly, ela não foi para o hospital de Taunton, foi um outro hospital que ela foi. E aí eu fui vendo algumas coisas ali que iam, né, sendo mostradas, e eu cheguei à conclusão, até mesmo a música, né, a música sendo tocada várias vezes, que também era uma coisa que era feita em Taunton. Eles colocavam músicas clássicas para rodar a mesma música ali, para, enfim, eles achavam que aquilo era um tratamento, deixava só a pessoa ainda mais perturbada. Claro, nunca é uma certeza, e como esses hospitais eram muito parecidos, pode ser uma possibilidade, mas eu achei ele muito, mas muito parecido com ali toda a dinâmica, todo o hospital, todo o imaginário ali do American Horror Story Asylum, que é uma das minhas temporadas favoritas, e também tem a temporada inteira contada aqui no canal. Todas essas coisas precisam ficar explicadas pra gente não pensar assim, nossa, como essas coisas aconteciam e ninguém viam, como tudo isso ia sendo registrado de uma forma tão ruim e ninguém tomava conhecimento. Sim, gente, as pessoas quando iam para esses lugares era justamente para que ninguém mais soubesse que elas existissem. Inclusive, muitas pessoas, elas eram de outros estados e elas levavam ali os seus, né, enfim, os seus parentes para virar pacientes em asilos que ficavam em outros estados, para que nunca mais, é o verdadeiro joga a chave fora,
segue e vive a vida. Então, nós vamos encontrar pacientes de todas as idades, nós vamos encontrar mulheres, muitas mulheres que de repente foram os próprios maridos que colocaram elas lá dentro, como aconteceu muito também no caso da Nellie Bly. Quando ela esteve lá dentro, ela viu pessoas que até mesmo foram colocadas lá por não falar o idioma, então isso também tem no vídeo da Nellie Bly, e isso não era diferente no Taunton. Então, mais fácil pra gente se orientar e entender a fama do Taunton são as pessoas que passaram por lá. Como eu disse pra vocês, a Jane Tofan, que era na época, né, uma pessoa onde todo mundo ali aguardava, era aquela coisa meio até Idade Média, vamos esperar ali o dia em que ela vai, né, enfim, perder a vida. Depois eu vou contar um pouco sobre o caso da Tofan, e assim ela passa também o resto da vida dela dentro do Taunton, e lá também ela falece, porque ela foi considerada insana, e a gente vai falar um pouco sobre ela também. Mas são essas pessoas, então, que levaram o hospital a ter um certo nome. E também foi um dos primeiros hospitais criados, né, construídos e projetados no sistema Kirkbride. O que era isso? Na verdade, se deve, né, esse nome se deve ao Dr. Thomas Kirkbride, que era um dos psiquiatras ali mais renomados da época, e ele ele valorizava muito essa questão toda da luz solar, né, do ar ali, do bom ar respirável, passeios ali que podiam ser dados de repente em um campinho ali que tinha uma florestinha, uns matinhos ali, né, tinha umas flores e tal, e assim por diante. Então, eles decidiram fazer esse hospital de forma moderna. E por que também? Existia um outro hospital psiquiátrico, porém esse outro hospital psiquiátrico, ele estava caindo aos pedaços e assim, tinha gente que não acabava mais. Então, o Estado se sentiu ali responsável em construir um novo hospital psiquiátrico, e este seria o Taunton. Só que nessa época eles estavam ganhando muito dinheiro, o Estado estava lucrando muito, eles estavam numa situação financeira muito boa devido ali às atividades baleeiras, então eles estavam recebendo muito dinheiro. O Estado estava sendo considerado ali um Estado muito rico, então eles decidiram fazer não um simples hospital, mas um mega hospital. Eles foram lá atrás de uma empresa, era uma empresa nova que teve como primeiro empreendimento o Taunton, e explicaram tudo o que eles queriam. Eles pegaram uma área de 154 acres de terra, o que era bastante coisa, e começaram ali a fazer o que seria o primeiro prédio, tá? Por quê? Em 1854, o prédio ele é inaugurado, porém depois vários outros prédios são ali colocados ao lado, e nem todos seguindo ali o sistema Kirkbride. Isso também é importante de ser dito, e também partes, né, ali subterrâneas, e entre outras coisas que foram sendo incluídas com o tempo. Mas no início eles respeitaram tudo isso, e detalhe, tá? Eu acredito que esse hospital ele devia cobrar ali uma boa quantia para pessoas que tinham de repente um poder aquisitivo bom, né? Eram os abastados de Massachusetts. Por quê? Esse hospital ele foi criado no estilo neoclássico, e ele contava com móveis, decoração, lustre, como se fosse assim um casarão gigante e lindo para as pessoas morarem. Então tinham móveis incrivelmente bonitos, podia contar até mesmo com tapeçaria. Então a pessoa que ia lá, por exemplo, visitar o local para saber se lá era um bom lugar para colocar um familiar indesejado, olhava e tinha a ideia de que ali era de repente tão bom quanto a própria casa. Tinha luxo, tinha médico, tinha tratamento, tinha cuidado. Só que a coisa não era bem assim, né? Porque também tinham os médicos. Talvez os médicos ali nessa situação estragassem toda a ideia de se fazer um bom hospital. Quem é que sabe? Só que a questão é que eles fizeram exatamente dessa forma, tá? Então o hospital era muito bonito e também contava com atividades artísticas, como era o caso, por exemplo, de apresentações teatrais, apresentações de ópera. Tudo o que era feito naquele lugar, tanto a parte da ópera como a parte do teatro, era extremamente ruim para as pessoas que estavam lá. Eles colocavam muitos dos próprios pacientes para fazer parte das peças do teatro, então a coisa lembrava um pouco daquelas cenas do American Horror Story Asylum, onde eles fazem uma festa, como se fosse uma festa ali de Halloween. Então é bem tenso mesmo quando você vê aquela cena toda, só que eles faziam e achavam que aquilo era bom. E vamos entender por que tinham essas festas que contavam, por exemplo, com temas de circo, porque tinham crianças lá.
Tinham muitas, inclusive de várias idades. E é onde a gente se pega e se pergunta: quantas dessas pessoinhas não nasceram no próprio hospital? E como isso seria possível? Da mesma forma que era possível em diversos outros locais, como o Taunton. Muitos funcionários abusavam sim das mulheres que estavam lá. A mistura entre homens e mulheres também acontecia em diversos momentos. É óbvio, né? É claro que quando existia a visita de algum familiar, tudo isso era ajeitado, tudo isso era arrumado. Quando vinha alguma autoridade ali visitar, também era arrumado, mas normalmente aquilo ali ficava todo mundo solto e óbvio que tinham muitos funcionários sim que usavam e abusavam daquelas pessoas que estavam ali e que ninguém faria absolutamente nada. Aquelas pessoas tinham sido abandonadas pela família, muitos nem tinham família, muitos ninguém sabia nem mesmo o nome, então você acha que eles iam perder tempo? Não, eles simplesmente iam e faziam tudo o que eles bem entendiam. Então já sabemos que tem mulheres, já sabemos que tem pequeninos e agora nós também vamos saber que lá vai ser acolhido os pacientes psiquiátricos considerados ali SKs ou até mesmo pessoas de alta periculosidade que não ficavam em penitenciárias, mas eles eram colocados dentro desses hospitais psiquiátricos. Não tinha uma diferenciação entre um hospital comum, um hospital psiquiátrico para pessoas que não fizeram mal a ninguém, e hospitais psiquiátricos para essas pessoas. O que diferenciava era a forma de vida dessas pessoas, que podia ser assim das mais diversas, e agora a gente entra um pouco aí na história dessas pessoas aí que acabaram marcando o Taunton justamente por ter passado por ele. Jane Toppan, por exemplo, foi uma dessas pessoas. Foi uma dessas pessoas que entrou no hospital, que foi condenada, tá? Ela teria sido condenada por ter tirado a vida de 31 pessoas, na verdade de 31 pacientes, porque ela era uma enfermeira. Ela tem vários nomes, né? Ela tem vários apelidos, mas ela era mais conhecida como Jane Jolly. Um dia eu trago, se vocês quiserem, a história dela aqui. Eu não tenho essa história aqui no canal, mas eu vou contar assim por cima, mais ou menos, o que ela fazia, como ela fazia e com quem ela fazia. Ali os experimentos dela não deixava de ser experimentos também, e lembra muito aquelas histórias que são contadas sobre o enfermeiro da noite, sobre a enfermeira, enfim, né, que são um homem e uma mulher fazendo coisas ali que não deixam de ser experimentos com pacientes, e era justamente isso que ela fazia, porque ela era uma enfermeira e ela trabalhava de forma particular, então ela normalmente cuidava de idosos, ela cuidava de crianças pequenas, então essa era ali o local, né, de atividade dessa mulher, e ela era muito perturbada, tá, incluindo aí cenas onde ela dizia que gostava de sentir, né, de uma forma mais erótica quando a alma do paciente saía do corpo. Eu acho que vocês estão entendendo o que ela fazia pouco tempo antes dessa pessoa vir de fato a falecer. Bom, uma história curta aqui, tá? Um relato curto que eu vou fazer sobre a Jane. Claro, isso aí teria que ter uma pesquisa, mas o caso não é sobre ela, tá? O caso da Jane é o seguinte: a Jane, ela era fruto de muito abandono, ela era filha de um casal de irlandeses, só que ela tinha uma mãe que tinha uma doença, ela tinha tuberculose, então ela sofria de tuberculose, e o pai dela era um cara bêbado, um cara totalmente abusivo, uma pessoa horrível. Na verdade, o nome da Jane não é Jane, o nome da Jane é Honora, e ela também tinha uma irmã, a Dália. Então, quando a mãe acaba, enfim, falecendo, o pai vai lá e coloca as duas meninas em um hospital psiquiátrico. Sim, em um desses lugares como indesejadas. Ele não queria cuidar delas, então ele colocou as duas meninas ali. A Honora se mostrou um pouco mais, vamos colocar aí, esperta, então o que eles fizeram? Colocaram ela como serva em uma casa, e essa casa seria a casa dos Toppan. Várias coisas vão acontecer no meio disso, e depois, né, se desenvolvendo e tal, até que ela começa a trabalhar como enfermeira, faz os seus cursos, é expulsa de alguns hospitais devido a uma mudança, né, na quantidade de pessoas que acabavam falecendo, até que ela começa a trabalhar como enfermeira particular, que é o que vai acabar levando ela, enfim, para a cadeia, depois dela ter sido acusada de tirar a vida de 31 pessoas. E como ela fazia isso? Com misturas. Então foi apresentado, como ela era uma enfermeira, diversas substâncias ali em que ela misturava e mudava a medicação
medicação dos pacientes, porque ela queria entender o que acontecia com a mente dessas pessoas quando essas substâncias elas eram mudadas. Então a gente já percebe que de fato ou ela ficou, porque ela ficou sim um período dentro desse hospital psiquiátrico, ou ela já tinha aí algum problema de insanidade, vamos colocar assim, porque ela tinha também essas partes aí que levava até uma parte mais erótica e tal, depois que ela terminava os feitos dela. E lembrando que ela sempre, né, cuidava de pessoas que eram consideradas pessoas que não podiam se defender, idosos, crianças. Então adapta essa realidade para essas idades e vocês vão ver que ela não era uma pessoa assim muito benquista na sociedade, principalmente quando ela foi presa. Então muita gente acompanhava, né, as notícias, eram colocadas notícias, e isso vai durar bastante tempo, porque ela só vem a falecer no ano de 1902, então isso ainda vai, né, ela falece inclusive no Taunton, e ela tinha um local que era só dela, e ela ainda chamava as pessoas para tomar ali uma dosezinha de uma certa substância e ver como ela podia ser uma boa pessoa e eles podiam se entender bem. Então, quando acontece aquela situação toda da Liz Borden, né? Quando a Liz Borden ataca então a sua família, parece que ela ficou por um tempo presa. Então a Liz Borden vai ficar numa penitenciária que era ali pegadinho do Hospital Taunton. Em algum momento, teve um médico que ficou extremamente interessado no caso da Liz Borden e ele acabou chamando ela, né, para poder fazer alguns exames dentro do Taunton. E a Liz não era burra. Então a Liz sabia muito bem que eles poderiam detê-la dentro do hospital. Então, quando chegou lá, a Liz já começou a se comportar como uma pessoa totalmente tranquila, totalmente do bem, para poder se livrar rapidamente daquela situação. Mas esse médico, ele disse que sim, a Liz Borden, ela tinha vários problemas ali, vários problemas da mente. Era assim que era colocado na época. Eu sempre gosto de falar do jeito que eles falavam naquela época, porque fica mais interessante no meu ponto de vista. Então a Liz também esteve no hospital, o que vai dando, claro, mais crédito aí para o hospital. E também tinha um homem chamado Antônio Santo. Antônio Santo teria nascido na Itália e depois ele vai para os Estados Unidos e lá ele vai morar com familiares. Não se sabe como foi a vida dele, assim, anterior, né, a ele ter se mudado para os Estados Unidos. O que se sabe é que ele teve alguns problemas de saúde, né, de saúde física mesmo, e eles achavam que essas doenças poderiam ter prejudicado ali a cabeça dele e que ele nunca foi muito, assim, enfim, dentro da casinha. Ele sempre teve uns delírios. Ele mesmo teria procurado policiais e dito que ele teria tirado a vida dos primos. Seriam 2 primos. Só que parece que nunca teve provas de que esses primos existiam. Ele também disse que teria tirado a vida de uma garota, ninguém sabia se essa garota existia. Resumindo, muitos chegaram até mesmo a cogitar, isso já na parte dos céticos, porque quando eu fui ver sobre esse hospital, eu também vi muito sobre as pessoas falando sobre os tratamentos que eram utilizados lá e as pessoas também que eram consideradas ilustres dentro do hospital. Então tinha um homem, né, inclusive é uma das pessoas aí que faz uns levantamentos muito bons sobre esse hospital, que ele diz que talvez o Antônio Santo, ele tenha feito uma coisa que muita gente fazia, por incrível que pareça. A vida para estrangeiros podia ser tão difícil, mas tão difícil que muitos encontravam em um hospital psiquiátrico um lugar para se morar, que isso seria a garantia de casa e de comida. E como ele era uma pessoa que não conseguia emprego, ele não conseguia ficar no lugar, ele não era muito desejado pela família, ele também tinha aqueles, né, processos delirantes e tal. Ele pode sim ter feito isso, ter exagerado um pouco, dito essas coisas para poder morar dentro do hospital. Mesmo não encontrando provas sobre nada que ele tenha feito, ele foi condenado a uma prisão ali, como se fosse ali uma prisão perpétua, pelo menos é assim que eles colocam, e ele também acaba dentro do hospital e também não teve um final muito bom. Tinham pessoas que fugiam para os cemitérios, pessoas que fugiam para a floresta, depois as pessoas se perdiam, os funcionários buscavam essas pessoas. E tem uma coisa que chama muito a atenção de pesquisadores paranormais e de várias pessoas, que é a questão toda de como era colocado ali as pessoas em suas lápides. Por quê? Muitos não têm nome.
tá? Então eles colocam alguns números, algumas marcas e eu posso explicar isso para vocês, tá? Quando a gente lê sobre hospitais antigamente, muitas pessoas sem identificação chegavam nos hospitais. Eles recebiam um tratamento padrão, né? Claro, não era igual ao tratamento das pessoas que pagavam, que normalmente recebiam seus médicos em casa. Isso hospital que eu tô falando comum, tá? Da época. Mas recebiam um tratamento padrão ali. Mas a gente sabe que o índice de mortalidade dentro dos hospitais era muito alto. Então o que eles faziam? Normalmente cada hospital tinha um protocolo. Eles podiam colocar símbolos nos desconhecidos, eles podiam colocar números, então eles colocavam um símbolo e a data, caso um dia alguém fosse reclamar essa pessoa, ou eles eram, dependendo aí também da época, colocados como indigentes mesmo. Depois, isso inclusive é adaptado nos Estados Unidos. Inclusive, muitos hospitais dão nomes de flor para pacientes que chegam sem nenhum tipo ali de identificação. Então, para não deixar aquela pessoa sem nada no registro, eles dão um nome de flor, por exemplo, Margarida, Rosa, seja para homem ou mulher. Então, eles fazem isso até encontrar a identificação do paciente. E não era diferente dentro do Taunton. Tinham muitas pessoas, inclusive, como eu disse para vocês, tinham bandidos também, tá? Tinham pessoas que eram acusadas, tinham outros bandidos também, de menor porte, vamos colocar assim, mas que também ficavam dentro desses locais. Poderia ser um abusador ou alguém assim que acabou sendo preso, e eles colocavam dentro desses hospitais para também não lotar as cadeias e não acontecer também problemas, né, com as pessoas dentro das cadeias. Você colocar uma pessoa assim hoje dentro de uma cadeia já é problema. Você colocar uma pessoa assim, né, uma pessoa que acabou fazendo um ato desse dentro de uma cadeia em 1850, aí também era um pouco mais difícil. E aí dentro do hospital psiquiátrico não, né? Porque também se ele fizesse alguma coisa com qualquer paciente que estivesse por lá, ninguém ia reclamar por eles. Lembrando que era a questão toda de vou colocar aqui, jogar a chave fora, esquecer e seguir, tá? Era basicamente o lema de quem estava ali dentro e não tinha cometido nada dessas coisas que eu estou contando para vocês. Eram apenas pessoas diferentes e acabavam lá dentro. Algumas nem diferentes eram. Também é muito interessante a gente saber que estrangeiros que não dominavam a língua também eram colocados nesses locais, como a gente pode perceber ali na história da Nellie Bly. Ela viu diversas pessoas assim e também diversos nascimentos de bebês. Por isso que eu digo que eles tinham uma ala onde abrigava pequenos, mas essa ala era uma ala diferente, era uma ala separada. E a gente não sabe porque esses bebês eram levados e muitos deles não tinham nenhum problema. Então a gente pode pensar diversas coisas e algumas são bem óbvias, né? Se você que é parente coloca, né, o seu ente querido ali dentro e você joga a chave fora, por que você acha que um estranho vai ter qualquer tipo de consideração ou visão diferente das pessoas que estão fora desses lugares? Se a sociedade entendia que essas pessoas não significavam nada, que eram pessoas indesejáveis, então as pessoas que trabalhavam nesses locais, elas pensavam a mesma coisa, porque elas faziam parte da sociedade quando elas não estavam lá dentro. E quando elas estavam lá dentro, elas viam as pessoas fazerem coisas que de repente para elas eram consideradas até, né, pessoas possuídas. Existiam muitas dessas histórias aí. Então a gente pode pensar quanta coisa não devia acontecer, não só na mão dos médicos, mas dentro também da mão aí dessas pessoas que ficavam para cuidar dessas almas aí que sempre eram muito sofridas. Isso a gente está falando de negligência alimentar, de passar frio, de passar todo tipo de privação mesmo, acabar, né, apanhando. Então tinham muitas coisas que aconteciam sim, e isso era uma coisa quase que comum, tá? Ninguém nem via com olhos assim muito diferenciados. A questão é que conforme o tempo foi passando, parece que as coisas ali foram ficando piores. Então existem algumas histórias aqui que a gente pode achar aqui nas fontes que parecem até um pouco fantasiosas. Eu não sei se eu acredito, mas eu vou contar para vocês porque faz parte aí das histórias que integram aí toda essa temática do sobrenatural dentro do Hospital de Taunton. E vocês viram que todas as coisas ruins que eu contei até agora não é sobrenatural, tá? Então é bom a gente deixar isso bem marcado,
Quem será que é o verdadeiro perturbador desses lugares? Será que é alguma entidade? Eu acho que não, né? Acredita-se que com o passar do tempo e a troca de funcionários e a troca de médicos, a troca ali de algumas pessoas que tomavam conta do hospital, abre-se uma nova janela com tempos que começam a ficar diferentes. Eu sei até que tempo é, né? A gente sabe que é uma época em que as pessoas começam a fazer as suas brincadeiras, né? As suas primeiras brincadeiras ali com o sobrenatural. E a gente sabe também, né, não é segredo para ninguém, em várias histórias, que isso era muito do círculo dos ricos, o que pode explicar uma das histórias que mais ali marca esse hospital, que eram a história dos médicos, que também ali alguns outros funcionários acabavam participando nos porões do hospital. Parece que nos porões aí desse hospital, eles acabavam fazendo, os médicos e também alguns poucos ali enfermeiros, acabavam ali fazendo rituais e levando pacientes para esses locais para participar dos rituais, porque depois eles teriam a sua vida, enfim, oferecida a alguma entidade. Se isso é verdade, se isso não é verdade, ninguém sabe. Existem histórias dos tempos de agora. Alguns pesquisadores visitaram esse hospital e chegaram à conclusão de que esse porão tem algumas coisas ali que são um pouco estranhas. Que manchas vermelhas surgem do chão, meio que do nada, quando alguém vai limpar a mancha, não tá mais lá. Também existe uma grande figura, né, uma figura que é como se fosse uma fumaça assim escura, que vai se projetando por todo lugar e começa a dar muita falta de ar nas pessoas que estão lá, e também alguns gritos, alguns sussurros e também alguns soluços. Por algum motivo eles escutam soluços. Então isso é uma coisa que eles vão ouvindo e eles sabem que não adianta procurar, porque essas pessoas não existem, não tem ninguém soluçando, não tem ninguém chorando, e hoje parece que o local ele funciona como se fosse ali um abrigo para mulheres ali que estão em condição de tratamentos. Então parece que esses médicos, eles faziam essas práticas. E aí isso se liga, olha só, né, como a pessoa quando ela quer procurar, ela faz ligações assim impressionantes. Eles contavam então que acontecia isso. Logo, né, se eles estão fazendo, eles estão oferecendo pessoas, né, oferendas, sacrifícios, eles precisavam depois dar fim, né, nesse corpo. Então eles levariam para esse tal cemitério, e era por isso que tinham lápides que tinha apenas números. Não tinha como identificar as pessoas que estavam lá. Isso para mim é flertar com o óbvio, porque veja só, se as pessoas são colocadas lá com números, obviamente elas eram consideradas indigentes, elas eram consideradas pessoas sem documentação, poderiam ser até mesmo estrangeiros ou pessoas que ninguém procuraria e não reclamariam ali por suas vidas ou o que teria acontecido com eles, que era 99,9% dos casos. Várias coisas também começaram a ser denunciadas. Essa teria sido uma delas, tá? Essa questão toda das sessões, né? Dessas sessões ocultistas no porão teriam sido relatadas para várias pessoas ali, várias autoridades na época, da parte toda ali da política, e as pessoas começaram a não gostar, principalmente os políticos começaram a não gostar da fama que o lugar estava começando a tomar, a quantidade de pessoas que estavam denunciando maus tratos, que estavam denunciando as situações que eram assim terríveis que essas pessoas estavam vivendo, e também as práticas curativas do lugar, as práticas onde as pessoas poderiam ficar ali passando, né, por um tratamento atrás do outro, lobotomias que eram feitas de uma forma que lobotomia já não é uma coisa que a gente pode considerar ali, né, decente, feito de uma forma ruim. Vocês imaginem, né, no que isso se transforma. Então tudo isso começaram ali a contar sobre esses cuidados que não eram assim cuidados, e também sobre as pessoas que não conseguiam tomar conta das alas, porque eram muitos pacientes. Então eles faziam o quê? Eles abriam as portas, porque assim eles não se batiam, eles não gritavam, eles não faziam nada. Então o que acontecia? Eles começavam a brigar entre si, e isso acabava mal. Sempre tinha uma pessoa que acabava perdendo a vida com essas atitudes aí totalmente erradas por parte dos funcionários. Essas coisas, elas eram relatadas e ninguém fazia muita coisa não, ninguém, né, tomava muitas providências. O que eles fizeram, que foi uma coisa que teve muita reclamação, agitava muitos pacientes, foi tirar as sessões de ópera e também as sessões de teatro, que era misturado com circo. Isso foi proibido também, e a música
clássica. E nós também estamos falando de uma época em que não se tinha remédios, né, remédios para tratamento. Se tivesse ali 2, era muito e um pouquinho mais para frente. Então, isso começa a dar uma mudada pelo ano ali de 1930, quando o Sigmund Freud, ele diz que aquelas práticas, né, aquelas formas ali de tratamento, elas não eram mais úteis, existiam outras formas de tratamento e que isso precisava mudar. As famílias precisavam se responsabilizar quando colocavam uma pessoa dentro, né, de um sanatório. Então, de acordo com o Sigmund Freud, as pessoas precisavam mudar esse padrão dentro dos hospitais de uma vez por todas. E isso foi sendo acatado nas décadas futuras. E muitas pessoas também começaram a falar em relação a aparições que começavam a ver, alguns fantasmas, né, que surgiam assim meio que do nada. Tinha também o fantasma de um médico, que poderia ser um médico, e eles acreditavam que era um famoso médico, que era meio pioneiro na arte aí da lobotomia, que teria trabalhado nesse hospital bastante tempo. E tinham também vários outros médicos, existia vários outros médicos que estavam testando técnicas. E essas técnicas normalmente eram testadas dentro desses hospitais, porque mais uma vez ninguém reclamaria os pacientes. Então eles começavam a fazer esses tratamentos experimentais. Para a gente ter uma ideia, eles usavam frenologia. Vocês imaginem o que mais isso, né, não era usado. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte também. Para eles estavam tentando, claro que devia ter ali algumas pessoas que sim, eram bárbaras, ruins e terríveis, mas a gente tem que pensar o seguinte: quando não se tem nenhum estudo, o estudo precisa ficar pronto de alguma forma. Então, quando a gente pega, abre a gaveta, toma qualquer remédio ou vai ao médico e faz uma radiografia e ele sabe, por exemplo, como tratar esse problema, acredite, isso foi descoberto nessas condições. E diria que no caso, por exemplo, de você quebrar a perna e ter um raio-x e colocarem uma tala, ou seja lá o que for ali para você se recuperar, isso tem muito a ver com coisas ainda piores. Então, a medicina, ela é desenvolvida dessa forma. Até chegar à época em que a tecnologia fazia um pouco ali a vez do material humano, o material humano era usado sim dessa forma e na maior parte das vezes por pessoas desprovidas de condições financeiras e muitas vezes desprovidas de identidade. Lembrando também da época, né? A época era a era ali das faculdades começarem a tentar entender a anatomia e a gente sabia que tinham pessoas que vendiam, pessoas que eram contratadas para fazer o enterro de uma outra pessoa, uma funerária, e o que ele fazia? Ele colocava um caixão vazio e vendia a pessoa para alguém que ia para a faculdade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque a gente sabe que até mesmo a higiene foi descoberta ali com Joseph Lister aí no começo, né, de 1900. Então, são coisas que a gente para pensar, mas eles estavam tentando fazer a medicina. A medicina, como qualquer profissão, ela tem o seu lado bonito e o seu lado não tão bonito, porque para você chegar a certas conclusões, algumas coisas precisam ser feitas, alguns testes precisam ser feitos, alguns dão certo, outros não dão certo, e eles sabem disso. É por isso que existem aí grupos de pessoas que acabam se voluntariando e recebendo e tendo que assinar termos, tá, seríssimos ali de responsabilidade com a sua própria saúde para testar medicamentos. Então isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. A questão é que naquela época ninguém assinava nada, eles estavam usando pessoas que eram totalmente inofensivas e que não tinham ninguém para defendê-las. Para os pesquisadores paranormal, esse lugar é um lugar que, além de ter toda a energia dessas pessoas que foram abandonadas, dessas pessoas que, né, viveram as suas vidas de uma forma totalmente degradante, condenados que viveram nesse lugar, condenados pela justiça, pessoas ali muito ruins, como é o caso da Jane Tupã, e também por ter ali vários rituais ligados ao ocultismo que eram feitos ali na parte baixa, ali, né? Então, nos porões do lugar. Só que aí a gente pensa o seguinte: o que existia, né, para poder corroborar essa história eram funcionários que teriam visto isso e que não gostavam daquilo, achavam aquilo meio absurdo e acabaram contando para outras pessoas. Porém, a gente tem que entender o seguinte: contar algumas histórias que de repente não são verdadeiras pode fazer o outro achar que você é uma pessoa mais
vamos colocar assim, corajosa, e que você trabalha num lugar onde coisas, né, terríveis acontecem, coisas principalmente ligadas ao sobrenatural naquela época. Então, tudo isso tem que ser pensado. Pode ser verdade? Claro que pode ser. Tinham muitos entusiastas aí do ocultismo nessa época, então por que não a gente pensar que poderia acontecer sim algumas sessões aí de ocultismo, ou, né, o que eles acreditavam ser ocultismo nos porões desse lugar. Algumas pessoas também dizem que a floresta, ela dá muito medo, é uma floresta que tem ali muitos fantasmas, muitas vozes, né, pessoas ali que dizem que quando entram na floresta sentem total desorientação. Tem também a questão toda do cemitério do local, que tem vários fantasmas, então tem pessoas que dizem que tem locais ali onde as lápides é possível ouvir pessoas chorando dentro das lápides e muitas coisas. Só que aí eu paro também e penso que toda a ideia desse hospital, quando você olha, né, toda a frente desse hospital e você entende o que acontecia ali dentro, é muito fácil você estar tão assustado a ponto da sua própria cabeça te pregar ali algumas peças. Isso é uma coisa que não tem como a gente dizer que não pode acontecer. Talvez ali não tenha absolutamente nada e quando você entra lá, você sente alguma coisa ali ruim naquele lugar, porque muita coisa ruim já aconteceu no local. Então isso não é uma coisa difícil de acontecer. Só que existem coisas ali que são relatadas ali pelo tempo, que é o caso, por exemplo, dessa criatura escura, né? Dessa criatura muito alta. Eles falam que é feito de uma espécie de fumaça mais forte ali, obscura, então seria um ser escuro e alto que acaba se projetando, olhando para as pessoas e assustando as pessoas que acabam ali andando pelos corredores. E as pessoas que trabalham escutam, né, os choros, escutam pedidos, né, pedidos de ajuda. E muitas pessoas colocam como se o fim do hospital tivesse sido pela quantidade de relatos sobrenaturais que teria sido feito ali por pessoas que trabalhavam no local. Os relatos sobrenaturais, eles existiam, as pessoas faziam mesmo, alegavam aí que existia, né, alguma força maligna, chegaram a dizer que o próprio diabo estava morando dentro daquele local. Só que as coisas, elas não são assim tão simples, tá? Não é tão unilateral, porque veja só, o governo começou a gastar muito dinheiro com esse hospital. O hospital ele foi ampliado várias vezes, então ele começou a ficar muito grande, fazendo com que o hospital custasse muito dinheiro. Então eles precisavam manter também uma quantidade de funcionários ali grande. Tinha também a agravante de algumas pessoas, com o passar do tempo, começar, principalmente depois de 1930, começar a prestar atenção na questão de ter pessoas ali, né, pessoinhas morando num local onde tinham adultos, mesmo que fossem alas separadas. Então muitas coisas também começam a ser criticadas pelas pessoas, mesmo que todos os dias tivessem mais pacientes. E aí em 1975, o que vai acontecer é que eles vão ali demolir, eles vão desativar um pedaço desse hospital. E aí ninguém entende muito bem o motivo, só que o motivo, segundo as pessoas que registraram fotos ali do local, já era possível ter fotos em 75, é que o local estava totalmente abandonado, cheio de problemas, com risco de machucar pessoas, e para não consertar, que eles disseram que ficaria muito caro, eles acharam melhor demolir. Daí para frente, eles começam a mudar um pouco o sistema do hospital e também a quantidade de pessoas que passam a morar, então, no Taunton Estate. Eles começam a diminuir a quantidade de pessoas, algumas começaram a falecer, então eles não traziam mais pacientes, e isso começou a mudar no ano de 75. E aí, conforme o tempo foi passando, eles viram o lugar estava ficando uma vergonha, o que fazia também com que algumas pessoas começassem a tirar fotos, entravam como funcionários, tiravam fotos e acabavam mostrando nos jornais a situação que o hospital funcionava. Isso começou a virar uma vergonha. E o ano de 1900, tá? 1999, não faz assim tanto tempo, faz bastante, mas não é tanto tempo. Eles decidiram mandar 19 milhões em verba para poder dar uma arrumada no hospital, porque o hospital estava muito ali decaído. Então eles começaram ali a mandar uma verba, mandaram essa verba aí, e ninguém sabe as melhoras que de fato foram feitas
Também teve a proibição, famosas lobotomias e alguns outros tratamentos também que eram feitos, que foram considerados, enfim, medievais e que não era uma coisa mais aceitável, as pessoas já não aceitavam mais aquele tipo de tratamento. Também já existia alguns medicamentos, então isso já era uma coisa um pouco mais simples, e também tinha a questão do seguinte: existiam pessoas que iam lá e que deixavam seus parentes. Quando eles desenvolviam tanto, né, o saber, né, o identificar uma certa doença e um remédio que ajudava essa pessoa, eles acabavam indo atrás da família para que a família então cuidasse do seu parente. Então são coisas ali que a gente viu que foi se modificando. Porém, o prédio continuou ficando totalmente arrasado, assim. O tempo foi passando e o prédio, ele foi ficando velho, ele foi ficando estragado. Então, eles foram diminuindo, onde eles passaram a trabalhar com um número extremamente reduzido de pacientes. Isso conforme o tempo ali foi passando. No ano de 2005 acontece o incêndio Taunton e muitas partes ali acabam ficando muito danificadas. Com isso também tinham alguns locais que ficavam próximos ali ao edifício original, que eles acabam então depois do incêndio acabam demolindo e fica mesmo ali só o edifício, né, original ali, o edifício aos moldes do Kirkbride. E eles fazem o seguinte também: tinham várias peças do local que, conforme iam se estragando, eles iam levando para um local que eles chamavam de museu. Então tinha luminária, tinha várias coisas mesmo muito bonitas e muito caras, móveis, muita coisa mesmo. Então eles fazem um grande leilão, assim, um leilão enorme, e as pessoas acabam comprando todas as peças, não fica absolutamente nada. E isso por volta de 2008, 2009. Até que no ano de 2012 eles decidem acabar de vez com o hospital psiquiátrico. Eles pegam as últimas pessoas que eram os pacientes mais complicados que tinham no hospital, foi reduzindo até um número bem baixo de pacientes. Eles acabam removendo, levando para outros locais, outros hospitais, aqueles pacientes, e fazem do lugar ali como se fosse um centro de acolhimento para mulheres com dependência, administrado pelo Centro de Tratamento do High Point. São mulheres que precisam de um tratamento um pouco mais prolongado, então elas também começam a utilizar algumas partes que não foram destruídas do lugar, e a gente percebe que tinha muita coisa boa sim. Tinha sauna, tinha muita coisa, inclusive elas começam a fazer ali muitas plantações, então elas pegam também ali o resultado das suas colheitas e elas vendem também para a comunidade. Então a gente vê que ali também, né, se torna uma forma de fazer algum dinheiro e ajudar também a mantê-las ali numa condição pelo menos ali aceitável, uma condição ali de tratamento, onde elas vão conseguir ter de repente uma chance de se livrar de um vício. Aí eu me perguntei o seguinte: se no ano de 2012 essas mulheres estavam lá, quando os grupos de pesquisa paranormal começam a ir até esse local, eu acredito que elas iriam lá, porque isso é um fenômeno mais ou menos que começa entre 2005 e 2010. Eu não acho que estava totalmente vazio, e tem sim equipes que foram até o local, visitaram e tiveram ali as suas experiências. Então aí eu me questionei um pouco se teve, né, se nesse intervalo de tempo em que o lugar poderia ter ficado vazio, eles não deixaram esses pesquisadores paranormais aí entrarem e fazer ali, enfim, as suas impressões, ou até mesmo isso acontecia na época que ainda funcionava como hospital psiquiátrico. Então, são algumas coisas que a gente vai percebendo ali que pode ter acontecido. Muitas pessoas dizem que não conseguem descer até o porão, que quando chegam no último degrau, alguma coisa forte, uma força muito grande, prende aquela pessoa, ela como se tivesse assim uma barreira quase invisível ali, ela não consegue ir até o porão, mas eles contam que lá tem alguns desenhos, tem essas tais manchas aí que acabam surgindo no lugar, eles escutam o que seriam como se fosse ali alguns barulhos, como se fosse ali um som de canto. Então algumas pessoas acham que funcionou ali sim algum grupo, né, ali organizado ou não, do ocultismo, e isso ainda é uma coisa muito forte, ainda se pensa muito nisso quando se fala de Taunton. Taunton,
ainda é, até os dias de hoje, considerado um dos hospitais psiquiátricos mais mal assombrados dos Estados Unidos. Só que a questão é a seguinte, né? Lá tem muitos locais. As pessoas, nos Estados Unidos, tem muitos locais que são considerados muito mal assombrados, e a gente também tem que tomar cuidado com uma coisa que eu sempre digo aqui, quando a gente fala de qualquer local. Isso gera dinheiro. Qualquer coisa que você começa a falar que é mal assombrado e a pessoa ela, né, já vai com a cabeça pensando que aquilo é mal assombrado, um vento que bate ali, uma coruja que acaba fazendo um barulho, a pessoa entende que aquilo é ali uma experiência sobrenatural. E os Estados Unidos é um local que tem muito disso. E, inclusive, eu sempre falo também em relação a equipes de pesquisa paranormal, que muitas vezes funcionam como se fosse assim um merchan paranormal de um local. Então eles são chamados, eles sabem que esse local vai aparecer em alguma televisão, vai aparecer em algum programa, e esse local começa a virar um centro de visitação. Então eu sempre tenho um pé atrás com locais assim, que depois acaba, né, tendo, a pessoa já comprou sabendo que era assombrado, aí começa a reclamar que o lugar é assombrado, chama equipes de pesquisa paranormal. Então a gente também tem que pensar em todas essas facetas aí, quando a gente pensa em locais aí tidos como bem assombrados. Agora, no caso do Taunton, eu acredito que alguns pesquisadores paranormais possam ter ido sim, inclusive tem pessoas que foram para fotografar e não eram, né, de nenhuma equipe paranormal. Só que a questão toda é que eu não vi nenhum período em que esse local ele ficou abandonado, pelo menos sem nenhum paciente. Se teve algum período, foi esse períodozinho aí entre 2009 e 2012, pode ter ficado aí sem ninguém, mas eu acredito que tenha sido o único período. Se o Taunton funciona e você mora ou conhece aí, e ele funciona ainda, né, nos moldes que foi colocado aqui na pesquisa, como um hospital de acolhimento para mulheres em tratamento, coloquem aqui nos comentários. E se você conhece essas histórias, conhece mais sobre essas histórias, coloca também aqui nos comentários. Se você, né, mora próximo ao local e as pessoas comentaram com vocês alguma coisa referente a isso, eu gosto muito de saber sobre as histórias das pessoas locais. E como nós estamos falando de um lugar bem longe de onde eu estou, se você estiver mais próximo, talvez você tenha aí uma história bem boa para contar pra gente, referente aí às coisas sobrenaturais que existem nesse lugar. Eu achei até que para um local como esse, nem é tão forte assim. A gente já teve casos aqui que tinha atividades ali bem mais, de repente, talvez bem mais contadas. Existem locais mais documentados, locais menos documentados, mas parece que sim, muitas pessoas aí que tenha pelo menos mais de 50 anos, tem alguma história para contar sobre esse lugar, sobre esse hospital de Taunton, né? O Taunton State Asylum. Bom, contem aí o que vocês acharam dessa história, se vocês acham que pode ou não ter, se locais assim onde pessoas, né, acabam tendo ali algum grau de sofrimento, pode ou não ter ali, né, alguma energia ou alguma coisa que não seja assim tão boa. Essa questão toda, eu já falei, né, dos porões e tal, tinham muitas pessoas que tentavam, na verdade era uma tentativa, tá? Não significa que eles conseguiam não fazer uma sessão cultista ou alguma coisa assim, mas tinham os entusiastas, né, que achavam que estavam fazendo alguma coisa ali, às vezes nem estavam, mas de repente até tinham. Ventila-se, tem ali pessoas que contam isso, mas pessoas que contam. E aí eu tenho que fazer aquela pergunta, né? Quais pessoas contam? E aí a gente também não encontra o nome dessas pessoas. Então, fica mais aí no lugar, no local. Então, se você é próximo ao local, tem alguma ideia de alguém que more próximo ao local e já te contou alguma história, conta aqui pra mim que eu vou amar saber, e todo mundo que assistiu o vídeo também. Todos os vídeos, tá? Todas as menções que eu fiz aqui, que não foi por acaso que eu fiz também, é porque tem vídeo e são boas histórias, eu vou deixar aqui no comentário fixado para que vocês possam assistir depois desse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!